O ímpio constrói riqueza para quê? Para ostentar. O justo, a mesma coisa. Não entenderam que prosperidade tem propósito. Não entenderam, porque se for só para que as pessoas vejam que você venceu na vida, não tem sentido. Nós somos administradores, nós somos mordomos. Que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se eu perguntasse aqui hoje, de vocês que estão comigo nessa reunião, quem teve respostas aí, resultados dentro desses 52 dias, vitórias que aconteceram nos 52 dias? Quem? Levanta a mão. Todos vocês? Que bacana. Que bacana. Você vê o que a cada semana nós estamos pegando aí testemunhos poderosíssimos. Vocês ouviram muitos testemunhos lindos, testemunhos, Deus levantando pequenos, improváveis, Deus abençoando, e isso é o que nos edifica e nos dá cada vez mais autoridade para falar, ousadia para falar, porque nós temos visto isso o tempo todo. Deus fazendo de forma incrível, levantando pessoas, capacitando para fazer coisas que estava aí, o potencial estava aí dentro e só veio para fora. Quando nós nos aproximamos de Deus, é isso que acontece. Vamos lá. Eu comecei falando hoje pela manhã sobre o Salmo 127. Por que é tão importante o Salmo 127? Inclusive, para quem não sabe, o Salmo 127 é um Salmo de Salomão. Então, hoje, muita gente gosta, se inspira, né, na riqueza de Salomão e com base na sabedoria que Deus derramou sobre a vida de Salomão. E esse salmo, ele fala uma coisa poderosa. Diga comigo, se não for o Senhor, o construtor da casa, lê aqui em voz alta, por gentileza, será inútil trabalhar na construção. Será inútil. Não quer dizer que não construa alguma coisa, tá? O problema não é construir, o problema é essa construção permanecer. Esse é o problema. Por isso que quanto mais rápido nós entendermos isso, quanto mais cedo você entender isso, nós vimos aí nas últimas semanas, sempre trouxemos um testemunho de alguém pequeno que Deus tem tornado grande. Nós ouvimos testemunhos de pessoas que começaram com o que tinha. O que você sabe fazer? Eu sei fazer isso. Começou, e hoje, pessoas que Deus tem levantado e construído algo grande em cima dessas pessoas, né? Então, quando nós olhamos aqui, o Senhor, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Nós podemos pegar aqui o exemplo lá do primeiro homem que a Bíblia diz que foi o primeiro homem poderoso na terra, que se chamava Nimrod. Esse homem estabeleceu no coração dele que ele ia construir a Torre de Babel.
ele é chamado o primeiro homem poderoso. Eu faço uma pergunta para você, ele construiu? Sim ou não? Não, não construiu. Não virou nada. Porque Deus não estava lá. Ele era poderoso? Era. Era o primeiro, o texto diz que é o primeiro homem poderoso na terra. Ele construiu? Não. Porque o Senhor não estava lá. Só virou confusão. E de lá se espalhou todo mundo. Porque quem com o Senhor não ajunta, espalha. Coloca isso dentro de você e não faz experiência com a tua vida, não. Se não é o Senhor que vigia a cidade, diga comigo, será inútil a sentinela montar guarda. Se eu pegar paralelamente a história de Nimrod, eu posso trazer Salomão. Em Crônicas diz que Salomão construiu juntos o templo do Senhor, que dias de hoje custou bilhões, não é milhões, se você fizer aí rapidamente, for para a primeira crônica e fizer uma cotação rápida, só do valor de ouro que foi colocado, que Davi doou, você vai chegar a essa conclusão, que era toneladas de ouro, que foram doados para a construção do templo. E Davi construiu o templo para o Senhor, diga comigo, o templo para o Senhor e o seu palácio. Duas construções bilionárias, e o texto diz, e prosperamente efetuou. Sem dificuldades, prosperamente. Por quê? Porque o Senhor estava aí. Então, aonde o Senhor está, há uma fluidez. O Senhor eu sempre digo, nós sempre falamos uma coisa que é importante, né? Vocês gostam muito, cristão gosta muito de dizer assim, a obra que Deus começou, Ele vai terminar, mas tem que ver se é Ele que começou. Porque o que Ele não começa, Ele não termina. Por isso que nós precisamos estar atentos. Tem coisas que não é Ele que começa. Então nós precisamos orar, precisamos buscar direção, porque o que Ele começa, Ele termina. Se Ele não começa, Ele não termina. Se eu começo por conta, Ele não vai terminar. Diga comigo, será inútil levantar cedo e dormir tarde? Eu não quero fazer nada inútil, nem você. Por quê? Tem gente que não é falta de levantar cedo. Tem gente que vai até tarde. Não é falta de levantar cedo nem dormir tarde, mas é todo o esforço. É inútil. Trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ou, a Bíblia diz, aos seus Ele abençoa até quando está dormindo. Não é maravilhoso isso? Eu estou dormindo e a bênção de Deus está fluindo. Eu estou dormindo e Deus está trabalhando. Deus está jorrando sobre a minha vida. Por quê? Romanos não diz que Deus, Ele faz com que todas as coisas que eram contra nós se tornem a nosso favor? Sim ou não? Diga, tudo que era contra mim será a meu favor. Diga, todas as coisas cooperam, contribuem, em todas as coisas Deus age em meu favor. Isso é poderoso. Todas as coisas que eram. Pode ter tudo para dar errado, mas dá certo. Então, Salmo 127 eu poderia continuar aqui, mas eu não vou continuar, porque a sequência dele é tema mais para a mensagem de ontem. Mas, vamos para hoje. Lê aqui, por favor. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas.
Sempre mantenha o teu pensamento nas coisas do alto. Por que é tão difícil entender isso? Principalmente se eu estiver na carne, eu não vou entender. Porque para entender as coisas do Espírito, eu preciso andar em Espírito. Senão eu não vou entender, eu não vou discernir isso. Então, aí o que acontece? Pode correr o risco, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que acontece com boa parte dos cristãos. Boa parte. E talvez hoje seja o dia de você colocar um basta em algo que geralmente, não estou dizendo que todos, mas acontece com boa parte. Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, diga comigo, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Por que o salmista Asaf quase caiu? Fazendo o que boa parte dos cristãos fazem. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua adversidade, ou da sua perversidade. Tive inveja dos orgulhosos. Parecia que os orgulhosos, os arrogantes, os ímpios, que prosperavam. Levam uma vida sem sofrimento, têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldade. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe de todas as suas palavras. Cuidado, gente sem discernimento segue gente sem discernimento. Tem muitos aí, inclusive nas redes sociais, está cheio. De gente que é um tambor vazio, mas gente que não tem discernimento acha que está certo, porque fala com uma arrogância, são orgulhosos, querem ensinar coisas que muitos nem vivem. E aí, muitos olham para a vida e dizem assim: o cara não serve a Deus, o cara é um poço de orgulho, por que ele prospera? Mas ímpio e justo prospera. Ímpio e justo prospera. Nós falamos esses dias, uns são construtores de riquezas, está num lugar escorregadio, e outros são construtores do reino. Tem os dois construtores. Os dois são bons em negócios, os dois são bons em fechar contratos, fazer negociações, criar coisas. Os dois são bons. Só que nós vamos ver a diferença de um para o outro. O que acontece com um e o que acontece com o outro? O que Deus sabe, perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto as suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Eu teria várias respostas para isso. Várias. Inclusive a melhor delas, eu gosto de duas.
De duas. Só que é o seguinte, aonde está o problema? Por que não se cumpre? Porque justo age igual ímpio. Qual é a diferença do justo para o ímpio? Às vezes a única diferença que tem é que eles frequentam a igreja. O justo vem na igreja e diz justo, mas a atitude ao sair da igreja é ímpio. Então não muda. Mas eu teria respostas, daria boas para você. Por exemplo, rapidamente, vou te dar uma agora, bem rápido. Vou te dar uma, que eu gosto muito, por sinal. Deixa eu ver aqui. Diz assim, ó. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer que a sua alma desfrute do que conseguiu do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Diga comigo, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ou felicidade. Diga comigo, a pessoa que lhe agrada. Diga, mais ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que lhe agrada. Essa é uma das finalidades da prosperidade do ímpio. Ele constrói. Ele constrói. Mas fica na mão dele? Não fica. Deus faz transferência de riquezas. Quando eu comecei a oração agora, eu disse, a Bíblia, você olha, Deus transferiu a riqueza do Egito para o povo hebreu. Deus transferiu a riqueza de Labão para Jacó. Deus transferiu a riqueza dos filisteus para Isaac. Deus tirou os amorreus, os heveus, os jebuseus e todos os eus e deu ao povo hebreu. Em toda a história. Ah, mas por que Deus não faz hoje? Porque justo não tem atitude de justo. O justo está igual ao ímpio. O ímpio constrói riqueza para quê? Para ostentar. O justo, a mesma coisa. Não entender o propósito da riqueza. Não entender que prosperidade tem propósito. Não entender, porque se for só para que as pessoas vejam que você venceu na vida, não tem sentido. Só para as pessoas bater palma para as tuas conquistas, não tem sentido. Nós somos administradores, nós somos mordomos, nós exercemos a mordomia. Então, quando você não tem discernimento, você olha para isso e você começa a falar, mas por que o outro, está vendo? Olha lá, ó, o outro não serve a Deus, o outro tem uma vida totalmente bagunçada, fala o que quer, faz um monte de bobagem e prospera. Então, diga comigo, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim, entendi o destino deles. Porque enquanto o salmista estava ali olhando só para a vida do ímpio, ele não entendia nada. Quando ele entrou para o santuário do Senhor, que ele foi para o templo do Senhor, aí ele entendeu. Aí as vendas dos olhos caíram. Aí ele enxergou. Tu puseste num caminho escorregadio. Diga comigo, tu puseste num caminho escorregadio. E o fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Está com a vida na areia. Casa edificada na areia. Se tem uma coisa, se você chegar para mim hoje, é quase uma regra para mim, tá? Se você chegar para mim hoje e disser assim, minha vida está destruída, estou no fundo do poço, eu estou arrebentado, e eu não sei o que aconteceu com a minha vida, eu vou te dar uma resposta bem rápida. O que aconteceu na sua vida está em Mateus 7, 24. Sabe o que está em Mateus 7, 24? Quem quer saber? Quem quer saber? Pega a Bíblia e vai ver então.
Eu vou ler para você. Vou ser generoso. Só que eu vou esticar a reunião, vai te custar caro. Vamos lá. Mateus 7, 24. Diz assim, ó. Diga comigo. Todo aquele, pois que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Precisa repetir não. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Agora vamos lá, diga comigo. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, imprudente, que construiu, diga comigo, a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, diga comigo, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que aconteceu com a minha vida? Casa na areia. E agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai deixar no chão? Sim ou não? Vai deixar essa casa no chão? Mas o que vai fazer? O que vai fazer? Porque eu vou repetir. Caiu a chuva, vai parar de cair chuva? Sim ou não? Vai parar de chover? Não. Inclusive está chegando umas boas agora. Daqui para o final do ano chegam as boas. Quando vira o ano então, vem daquelas violentas. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, diga comigo, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tem algum arquiteto ou engenheiro aqui? Tem? Arquiteto ou engenheiro? Arquiteto? Ok. Então serve arquiteto ou engenheiro. Nós podemos ter duas casas, uma edificada aqui, outra aqui. Esteticamente, as duas são iguais. Igualzinha. Você olha e fala assim, nossa, essas duas casas são igualzinhas. Só que tem uma diferença. Uma tem alicerce, a outra não. Uma tem alicerce sólido, foi construída na rocha, a outra na areia, só na terra. O que vai acontecer? Aquela ali, que está na rocha, que tem alicerce sólido, não precisa nem temer as grandes tempestades. Não tem o que temer. A chuva vem aquela que você fala assim, meu Deus, você olha para fora e só fala assim, forte, né? Mas você está seguro, está em paz. Não é assim? A diferença está onde? E você consegue ver o alicerce? Consegue? Não, porque ele está debaixo. Ele está lá debaixo. Onde está o nosso alicerce? Aqui e aqui. A palavra está escrita nas tábuas do coração. Nós somos iguaizinhos. Nós olhamos e parece assim, nós temos a mesma fé. Não, não temos. A tempestade vai dizer se nós somos iguais. Os tempos difíceis vão dizer se nós somos iguais. Aí que está. Eu vivo atendendo gente. A semana passada, a semana retrasada, eu atendi um bispo formado em teologia e mais outros treinamentos, que eu fui socorrê-lo. No fundo do poço, com a vida destruída. Porque teologia teórica não serve para nada. Só para
obesidade. Está cheio de conhecimento, é tudo obeso. Sabe o que funciona? Teologia de fé. Teologia de fé. Eu sempre falo sobre isso. Você, eu gostaria de estudar, saber. Não. Comece a ser especialista em praticar. Porque conhecimento tem muita gente que tem. Eu não sou teólogo formado. O outro que eu atendi é teólogo formado. Eu sempre me preocupei com uma coisa. Teologia de fé. Teologia de fé. Eu preciso que Deus se agrade da minha fé, não do meu conhecimento, simplesmente. Eu preciso ser uma pessoa que eu dou a resposta certa a cada situação. Cada situação exige uma resposta. Cada problema exige uma resposta. Então vamos lá. Se a casa caiu, eu vou edificar essa casa em cima do mesmo alicerce? Desculpa, vamos ser sinceros. Isso é burrice. Isso é burrice. Se você achar que você frequenta a igreja, vai fazer as mesmas coisas, e você está seguro, você está enganado. Isso é burrice. A primeira tempestade vai desmoronar. Porque nada mudou. Não tem alicerce sólido. Não está na rocha. A palavra não está aí dentro. O que nós ouvimos? Aquele que ouve e aquele que ouve e as praticam. Esse é prudente, esse é sensato. E quem ouve e não pratica? É o tolo, insensato, imprudente. A Bíblia é clara. O bicho me chamou de tolo. Não, a Bíblia está chamando. A Bíblia está chamando. É assim que eu, você, qualquer um, seremos chamados. Então, quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles. Com quem ri, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amargurou e estava despedaçado por dentro. Sabe por quê? Por olhar para a vida do ímpio. Por que o coração estava assim? Por olhar. Fui tolo, diga comigo, fui tolo, ignorante. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Quem estava aqui comigo ontem? Kibs. Certo? Kibs. Agora vai estar um tal assim, ó, a hora que acontecer alguma coisa. Kibs. Kibs. Como um animal irracional. Deve ter parecido um animal irracional. O senhor parecia mesmo. Parecia mesmo. No entanto, ainda pertenço a ti. Tu segura a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino. Diga comigo, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino, o quê? Diga, o destino de Deus para mim é glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Nossa, que palavra, diga comigo, eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Você sabe a diferença de Davi e Saul? Sabe ou não? Eu vou dizer uma coisa muito séria para você, leve isso para a tua vida. Davi e Saul, digo, os dois foram reis. Os dois foram reis, os dois foram ungidos pelo mesmo profeta, os dois receberam do mesmo Espírito,
Não, podia falar assim, não, ele foi um foi ungido por um cara, o outro foi ungido por outro. Não, foi pelo mesmo. Os dois receberam o mesmo Espírito, os dois receberam a mesma unção, só que um não permaneceu, não prevaleceu, desmoronou, perdeu o reino, perdeu a unção, perdeu tudo, e o outro não perdeu. Por que será? Porque um amou a Deus de verdade, o outro amou o trono. Ame a Deus acima do trono. A única coisa que te mantém em lugar seguro é quando você ama a Deus acima de tudo que Deus fez ou faz ou deu a você. A diferença dos dois está aí. Não, espera aí, vamos lá. Diga comigo. Mesmo profeta, mesma unção, mesmo Espírito, resultado diferente. Não te assusta? Não te assusta isso? Me assusta e muito. Espera aí. Mas Saul foi ungido e o Espírito de Deus tomou a vida dele? Sim. Davi foi ungido e o Espírito tomou a vida dele? Sim. Os dois foram ungidos pelo o mesmo profeta? Sim. Só que um não permaneceu. O outro permaneceu. Diga comigo, mesma igreja, mesma palavra, mesmos ensinamentos, mesmo Espírito, corações diferentes. Está respondido? Sim ou não? Por isso que, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Tem nada a ver com... O ensinamento é um só. É o que nós ouvimos a semana passada, é o testemunho do Kleber, que no colchão no chão, numa casa que nem os moradores de rua queriam. É o testemunho da Jeane e do Fábio, vigia noturno, e você o quê? Faxineira? Faxineira, dono dos seus negócios, das suas empresas. É o testemunho do outro, do mecânico, do pequeno que Deus está levantando, e todos aqueles que nós temos visto aqui. Somos perfeitos? Não. Só que tem uma coisa. Eu falei uma coisa hoje pela manhã. Eu comecei a estudar uma coisa ontem, que mexeu bastante comigo isso. Vou me aprofundar um pouco mais nisso. Tem uma tradução chamada Strong, que todas as vezes que se refere à palavra maligno, ela tem um significado também de labuta. Então, quando a gente vê a palavra do semeador, que diz que a semente foi semeada, depois vem o maligno e retira a semente para que não creiam e não sejam salvos, abençoados, então você trocaria de maligno por labuta, porque vem a labuta e tira a palavra do coração, porque muita gente tão envolvido, que se esquece da coisa mais importante, da principal, que é o Senhor no centro da sua vida. Se não for o Senhor o construtor, em vão trabalham os que edificam. Se não for o Senhor que guarda, você pode fazer. É como uma vez eu fiz um trabalho aqui só para policial militar, para delegado, para as autoridades. Eu disse, se Deus não guardar,
Só a quantidade de policial morto todo ano é chocante, é assustadora. É assustadora a quantidade. Aqueles que são levantados para nos proteger, eles não conseguem se proteger. Não conseguem se proteger. Então, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Em vão, se Deus não abençoar, em vão é levantar cedo e dormir. Então está na hora de parar de fazer coisas em vão. Está lá, inútil. Inútil, não quero fazer mais nada inútil. Nada. Eu preciso da bênção do Senhor. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua, diga comigo, sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão, para sempre. Os que te abandonam, diga comigo, perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Porque a Bíblia diz que quem abandona o Senhor, a fonte das águas vivas, é como se tivesse escrito o nome na areia. Quando você escreve o nome na areia, o que acontece? Daqui a pouquinho ele apagou. Daqui a pouquinho ele apagou. O tempo vem, sopra o vento, aí daqui a pouquinho desapareceu. É o nome escrito na areia. Abandonou o Senhor, o nome está sendo escrito na areia. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano, diga comigo, meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Por um momento, a prosperidade dos ímpios fez o salmista duvidar da justiça de Deus. Ele só foi entender quando ele entrou para o templo que ele entendeu o que acontece com os ímpios. O fim dos ímpios é terrível. A Bíblia diz que o justo prevalece eternamente. O Senhor, diga comigo, é o melhor do céu. O Senhor é o melhor do céu. Você sabe que quando a gente entende isso, quando Deus entra de verdade, quando nós, com entendimento, nós servimos a Deus, a própria oração que é uma das primeiras orações que você aprendeu, tem nada a ver com decoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Isso não é oração decorada, não. Isso é uma oração eficaz. Nós somos cidadãos do reino. Assim o meu coração, diga comigo, se azedou. Por que o coração azedou? Olhar para a vida do ímpio. Ficou azedo, ficou amargo. Sinto picadas nos meus rins. Coração azedo dá picada nos rins. Assim embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Na Almeida diz assim. Quando meu coração estava amargurado no íntimo, eu senti inveja. Eu senti inveja de quem? De quem não tem futuro. Já parou para pensar? Inveja de quem não tem futuro. Hoje eu me lembrei, tem alguém que acompanhou o culto das 9 pela manhã? Acompanhou? Eu me lembrei que na pior fase da história da bispa, logo ali logo no acidente que aconteceu com o filho, e um problema financeiro gigantesco, problema conjugal, a vida assim, de ponta cabeça. Tinha uma vizinha na frente. E o diabo sempre trabalhava para mostrar a vida da vizinha. A casa da vizinha era uma bela casa. O marido da vizinha era um empresário bem-sucedido. Viajavam, carros novos. Era uma vida
olhando por fora assim, linda. E ela, quando olhava para a vida dela, olhava o filho naquela situação, enfermo, financeiramente tudo destruído, casamento, um caos, parecia tudo errado. Mas ela se voltou com muita força para Deus, buscou a Deus a restauração, a mudança da vida. E aí, de repente, as coisas foram tomando outro rumo. A vizinha da frente, o marido a abandonou e foi embora com uma amante. Arrumou uma menina nova que trabalhava para ele de secretária, novona, bonitona, tchau, vazou. Daqui a pouco, esse homem que ainda tinha os filhos, começou a entrar em decadência. A empresa começou a ir de mal a pior. Ela, no desespero dela para acertar na vida, tentando ser feliz de alguma forma ou buscar alguma segurança, arrumou um namorado e colocou o namorado dentro de casa. Aí, de repente, começa a violência, as agressões. E o resumo da história: a casa dessa vizinha desmoronou. A casa caiu que virou pó. E mais tarde, essa vizinha veio ser socorrida aqui dentro. Aqui. Entrou aqui, desesperada no fundo do poço, com a vida arruinada, totalmente destruída. Mas em algum momento parecia que a vida, é o que diz aqui, ó, lugar escorregadio. A vizinha não servia a Deus, não tinha compromisso com Deus, só festa em casa, bebidaiada, só se divertindo. Casa na areia. Desmoronou. E a vida do justo? O justo passa. Diga comigo, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor os livra de? Muitas são as aflições. Mas o Senhor os livra de todas. E se Deus tem algo grande com você, Ele vai te testar. Ele vai te testar. Você vai passar pela prova. Porque Deus quer saber o seu caráter. Sabe o que Deus busca em nós? Caráter. Porque você precisa de caráter até para suportar o peso da bênção. Porque se você não tiver, você vai fazer parte daquele grupo que um pouquinho que é promovido se perde. Um pouquinho que sobe, a bênção toma conta do coração. Já não tem tempo mais para Deus. Já se deslumbra. Como nós falamos essa semana, por que Daniel não se deslumbrou com a glória, a grandeza da Babilônia? Porque ele já conhecia a glória dos céus. Deus já tinha dado revelações poderosas a ele, então ele não se iludia com coisas menores. Pessoas que amam a Deus. Davi amou mais a Deus do que o trono. José amou mais a Deus do que o poder. Por isso esses homens deixam para nós esse legado de fé. Agi como insensato e ignorante, minha atitude contigo era a de um animal irracional. Só estou mudando a tradução, tá? Ele percebeu, discerniu como eu fui um animal. Minha forma de agir era como um animal, sem discernimento algum. Não discernia o tempo presente. Diga comigo, como aos homens está ordenado morrerem. Lê aí. 2.
Quantas? Você só vai morrer uma. Só uma. Lê o resto, por favor. Então você não vai morrer duas, você vai morrer uma, voltar, morrer outra, voltar, morrer outra, voltar. Essa coisa louca, interminável de vai e volta, vai e volta, vai e volta, esquece. É só uma. Está determinado, como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Diga comigo, depois disso, o juízo. Acabou. Por isso que eu li hoje pela manhã na live uma coisa linda, né? Depois você volta aí. Eclesiastes 3, 12 e 14 diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, diga comigo, é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada pode se acrescentar. E disso nada se pode tirar. O que Deus faz é o que vai permanecer, é o que vai estabelecer. Deus assim faz para que os homens o temam. Aí no 5 diz assim: assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Agora diga comigo, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita para desfrutá-los, quer dizer, para fazer uso da maneira certa e aceitar a sorte, ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. E olha que lindo, ó. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém, diga comigo, ocupado com alegria do coração. É uma vida com propósito. Ela não está preocupado, a vida é curta, não, estou vivendo hoje, estou vivendo o meu propósito, estou cumprindo com o meu propósito, estou desfrutando daquilo que Deus me deu o poder para desfrutar. Mas a sequência tem uma coisa assustadora também. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No 6, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe o enterro digno tem melhor sorte do que ele. E sabe o que acontece? Uma criança que nasce morta, quer dizer, morreu no ventre. Quem esteve comigo aqui sexta-feira passada, nós falamos de quem? Quem estava aqui sexta-feira passada? De manhã comigo, de manhã. Quem? Deixa eu ver. Não, de manhã. Perdeu de manhã, perdeu. Do bebê no ventre. Do bebê. E eu ensinei o quê? Ande com gente que faça o seu bebê pular dentro de você. Faz teu bebê pular dentro de você, sabe? Maria chegou, Maria estava tão cheia de Deus, porque Deus estava dentro dela, que ela só chegou e cumprimentou Isabel e o bebê deu aquele pulo lá dentro, chacoalhou lá dentro, mexeu lá dentro. E ela ficou cheia do Espírito Santo e começou a louvar pelo Espírito Santo, só com o cumprimento de Maria, somente com o cumprimento. E aí, o que é o bebê? Sonho, nossos projetos. Nós precisamos, você vê, cada vez, pode prestar atenção, tem reunião que você participa dela, o bebê chega a pular dentro de você. Pula ou não pula? Sim ou não? Ele pula dentro de você, esse bebê mexe, ele faz um rebuliço dentro de você. Agora, são sonhos, são projetos. Por quê?
nós fomos criados com grande potencial. Nós precisamos colocar isso para fora. Quando nós alimentamos esse sonho, alimentamos aquilo que Deus colocou dentro de nós, isso vai crescer dentro de nós. Vai ter que nascer. Em algum momento isso vai sair para fora, porque não tem jeito. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem que nascer, não é? Sim ou não? Só que também pode morrer dentro de nós. Tem gente vivendo uma vida natimorto. Morreu dentro de você. Aquele sonho que estava dentro de você morreu. Aquele projeto que estava dentro de você morreu. Por quê? É o seguinte: uma gravidez, os primeiros meses, requer muitos cuidados. Não é verdade? Não tem um perigo de perder? Sim ou não? Até, se não me engano, uns 3 meses, corre-se o risco de se perder, abortar. Tem que ter cuidado. Quando você está prestes a dar à luz, quando estiver prestes a nascer, o negócio vai doer. Vai ou não vai? Sim ou não? Quem é mãe aqui? Doeu? Passou mal? Sim ou não? Quem passou mal? Levanta a mão. Passou muito mal? Por quê? Você vê que a gente precisa, a Bíblia fala que é como uma criança dentro de nós. Filho é bênção, gente? Sim ou não? É um presente de Deus? Mas dói para ter. Quando falou assim, quando você, mulheres, como você sabe que você concebeu? Como vocês soube? Como a senhora soube que a senhora concebeu? A senhora estava grávida. Como a senhora? Como a senhora soube? O que a senhora sentiu? De quanto? De gêmeos? Dos gêmeos, um a senhora perdeu? E nasceu ele? Eu sei que é uma benção, mas deu trabalho, né? Meninão desse tamanho ainda, hein? Já deve ter nascido grande, né? Já nasceu grande. Mas eu quero saber o seguinte: quando geralmente você fala assim, acho que eu estou grávida, o que aconteceu? Se ela teve uma dor no estômago, quem teve vômito? Quem teve enjoo? Parece que eu ouvi até um homem levantar a mão aí. mas tem homem aqui que deve estar grávido, viu? Barriguinha denuncia. Deve ser de uns 9 meses, mais ou menos. Deve estar pertinho de nascer. Não teve enjoo? Sim ou não? Mal-estar? Meu Deus, parecia que não podia ver nada, não podia... E depois, quem teve, quando estava perto de dar à luz, quem teve contração? Quem sentiu muita dor? E depois nasceu. E foi uma benção. É uma benção. Não é? Então, você vê, por isso que nós precisamos abrir a cabeça e entender que uma coisa maravilhosa na vida da gente, uma bênção estrondosa na vida da gente, ela pode chegar do começo ao fim, trazendo mal-estar, dor, vômito, enjoo, contrações. Nasce. No parto, tem gente que acha que vai morrer no parto. Não é verdade? E mais, a Bíblia diz o seguinte,
que quando nasce, e você pega o bichinho nos braços, você nem lembra mais da dor, pelo prazer de segurar esse filho. Tanto é que rapidamente você esquece, daqui a pouco você está encomendando outro. Ele é casado, é o único? Ele? Ixi, mas deve ter sido mimado, hein? Deve ter sido mimado, hein? É bênção. Quem está entendendo, gente? Se para gerar a bênção vai te dar mal-estar, vai te dar enjoo, vai te dar ânsia de vômito. Conforme vai crescendo, vai ficando pesado de carregar. Né? Os homens que estão de 9 meses sabem disso. Os homens que estão de 9 meses. Não, tem uns aí que estão de 3, está de 4, mas tem uns de 9. Sabe que também não é fácil. A gente carrega o bichinho também, vai deformando, que a gente apoia aqui. Mas é bênção. É bênção. Olha, veja, para de olhar. Espera aí, não, isso é tanta luta. Opa, tem coisa, tem bênção aí. Meu filho vai nascer. Meu sonho vai nascer. Vai nascer. E eu não vou deixar que morra, não. Não. Vou ter todos os cuidados que eu preciso ter. Não vou deixar morrer. Por isso que, como é que eu comecei? Agora já estou voltando lá para sexta. Que é uma mensagem que nós ouvimos ainda sexta-feira. À noite também. Ande com quem faz o teu bebê pular. Faz o teu bebê mexer dentro de você. Que ele vai nascer. Porque muitos bebês aí nasceram. Por quê? Porque estava no lugar certo, sendo alimentado esse sonho. Foi crescendo. E nasceu. Está entendendo ou não? As más companhias corrompem os bons. Cuidado com as más companhias. Tem gente que não quer ir para lugar nenhum, não está indo para lugar nenhum e quer companhia. Para onde você está indo? Para lugar nenhum. Faz companhia para mim. Não, eu estou indo para algum lugar. Aliás, eu sei para onde eu estou indo. Eles nascem em vão e partem em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Morreu. Nunca nasceu. Nunca viveu. Isso é uma tragédia. Eu terminei esse sermão aqui dizendo assim, recuse-se partir desse planeta sem dar à luz aos seus sonhos, sem viver tudo que Deus projetou com você, através de você, todo o potencial que está dentro de você. Recuse-se partir sem deixar isso para a geração futura, sem deixar a tua contribuição para a próxima geração. Diga assim, eu não vou partir. Recuse-se. Eu vou deixar a minha contribuição. Vou deixar para os meus filhos, vou deixar para a próxima geração. Amém? Partindo do princípio aqui do versículo que nós lemos, está determinado o homem morrer uma só vez? Essa pergunta você deve fazer, aonde eu vou passar a minha eternidade? As nossas escolhas vão determinar, né? Nós devemos pensar muito além e não apenas no hoje, no que nós estamos vivendo agora, no presente. Nós pensamos, nós estamos trabalhando para a eternidade e nós vamos deixar esse mundo natural para algo sobrenatural. Me dê, por favor, o versículo, próximo versículo, por favor.
Diga comigo, põe a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Põe a sua esperança no Senhor. Aqui nós vemos Davi já com a mesma visão. Olha o que ele diz: vi pessoas más e cruéis florescerem, como árvores em solo nativo. Olha o que Davi está dizendo. Eu vi muita gente florescer, prosperar como solo nativo. Diga comigo, mas quando voltei a olhar, tinha desaparecido. Diga, procurei por elas, mas não as encontrei. Teve um momento que Davi olhou também. Mas ele mesmo está dizendo, eu vi muita gente florescer como no solo nativo. Chegou e floresceu, bonito, grande. De repente olhei e desapareceu. Observe os que são íntegros e justos. Diga comigo em voz alta, um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. Por isso, Daniel 5 diz uma coisa muito séria. Diz assim, por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, diga comigo, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. É por isso que eu falo, coloca tua mente, teu espírito no lugar certo. Não se luta com pequenas coisas, nem viva olhando para a vida do ímpio. O rei Dário era rei da Babilônia, o maior e o mais poderoso rei da atualidade. Mas ele fez o que ele não devia, ele tocou onde não devia. Ele tocou no que era sagrado. Aí um certo dia, ele tem uma visão, ele está numa festa, e de repente, simplesmente aparece uma mão. Cuidado para você não sonhar com essa mão, viu? Aparece uma mão e começa a escrever na parede, só uma mão. Ele ficou doido com aquilo, o que era aquilo? Aí alguém disse assim para ele, tem um homem muito sábio aí no teu reino, que tem um espírito dos deuses que vai dar essa revelação ao Senhor. E aí mandou chamar Daniel. Daniel, um homem de Deus, ungido, ou 10 vezes mais. Ele queria encher Daniel de presentes. Daniel falou, guarda para o Senhor, eu vou dar ao Senhor a revelação. Aí ele vem e dá. Então ele diz, volta ao anterior, ele diz, este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Acabou o teu reinado. Tekel, foste pesado na balança. Isso aqui tem uma coisa que me esfria a barriga, isso aqui, Diga comigo, foste pesado na balança e achado em falta. Eu quero que você grave uma coisa, Deus tem uma balança. A medida, tem uma medida tolerável para Deus. Às vezes quando você olha para a vida de uma pessoa, você fala assim, meu Deus, mas essa pessoa não foi longe demais? Deus só está esperando atingir a medida. Quando atingir a medida, chega. Saiba que Deus tem uma balança. Trabalha para que essa balança, as nossas obras são pesadas na balança. Pérez, teu reinado foi dividido e entregue aos medos persas.
Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma coroa, uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Quer dizer, Daniel foi promovido naquela mesma noite, diga comigo, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Passou, pesado na balança, chegou teu fim. Acabou teu reinado. Né? Quando diz acabou o teu reinado, o reinado ficou, ele que foi. Que é o que acontece muitas vezes. O reinado fica, mas tem pessoas que vai. Outras vezes o reinado vai, literalmente. E pessoas ficam. Então, o ímpio pode até parecer prosperar por um tempo, mas está num lugar escorregadio. Tem prazo de validade e vive na miséria, na maior das misérias, que é a miséria espiritual. A pior miséria, diga comigo, é a miséria espiritual. E talvez a pior das mortes também é a morte espiritual. Porque quando se morre espiritualmente, não leva muito tempo, morre-se também fisicamente. Essa é a pior das mortes, é a morte espiritual. Por isso que a Bíblia nos ensina, se tem uma coisa que nós vamos cuidar, é do nosso espiritual. Alimentar a nossa fé. É o tempo todo. Eu não posso estar com a minha vida, com a minha casa edificada. Sabe por quê? Você pode ter tudo, se faltar a Deus, você não tem nada. Sabia disso? Sim ou não? Você pode ter tudo e se te faltar Deus, a presença de Deus, se te faltar a presença de Deus, você não tem nada. Nada vai te satisfazer. Nada vai te preencher. Então, eu quero dizer uma coisa a você. A Bíblia diz que o problema não é você ter dinheiro. Não, você pode ter dinheiro e pode ter muito. O problema é o dinheiro ter você. Esse é o problema. Porque muitas pessoas, o problema não é o dinheiro, o problema é que o dinheiro, ele se torna o Deus da pessoa. Você sabe que, biblicamente, a única coisa que compete com Deus é o dinheiro, né? Como Deus. Por isso que muitas vezes nós somos testados com o dinheiro. E servir a Mamon não quer dizer que você tem dinheiro, porque Mamon é um Deus, não é o dinheiro, é um Deus, porque dinheiro meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence ao Senhor. Então você está servindo o Deus errado, e está enganado, iludido. Dinheiro não pode ser senhor, diga comigo, dinheiro é servo. O dinheiro não pode, o problema é que o dinheiro se torna o senhor de muitos. E o dinheiro não é senhor, o dinheiro é servo. É para servir ao Senhor, é para servir aos propósitos do Senhor. É para que você possa cumprir com os propósitos que o Senhor tem através de você, com o dinheiro que Ele confia nas tuas mãos. Ele mesmo diz, meu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Então, é isso que muitos precisam entender, né? Não viver envolvido com coisas totalmente passageiras e vazias. Os céus e a terra passarão, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. É uma pergunta que nós precisamos fazer, né? Hoje nós estamos falando de muitas coisas, mas acima de tudo, o meu nome está no livro da vida? Tem um livro nos céus. Aliás, você sabe de uma coisa? Você sabe que ninguém tem como dar desculpa para Deus? Você já leu em Apocalipse que serão abertos, diga comigo, os livros
Quando fala dos livros, tem o livro da vida e o livro das obras. Tem um livro da tua consciência. Tem um livro das tuas obras. Ninguém tem para onde correr. Tudo que você faz está sendo lançado num livro todos os dias. Tudo que você pensa está sendo lançado num livro todos os dias. Porque a Bíblia diz que quem não teve lei vai ser julgado pela consciência. Porque Deus se comunica à nossa consciência. Ninguém precisa falar para mim que eu estou errado em algumas coisas. Minha consciência, Deus se comunica a ela. Quem está entendendo? Presta atenção nisso, hein? Porque quando nós aprendemos sobre isso, tem os livros, espera aí, então, aonde vai passar a eternidade? Aonde eu vou passar a minha eternidade? Nós estamos falando de eternidade. Não se iluda com pequenos poderes. Faça parte do seu propósito. Seja como Davi. Cumpra com o propósito de Deus na sua geração. É a nossa geração. Vamos cumprir com o propósito. Leva isso a sério. Posso falar com você com muito amor? Posso? Estou cansado de ver pessoas esquentar o banco da igreja e a vida está mais destruída do que estava no mundo. Dentro da igreja. É possível, bispo? Claro que é. Primeiro, a Bíblia diz em Lucas 11, que o mal, quando você chegou à igreja e ele foi arrancado da sua vida, foi repreendido, ele vai lutar para voltar. E se ele encontrar lugar para voltar na sua vida, ele vai entrar e vai entrar com ele mais 7 demônios piores do que ele. Então uma pessoa pode ficar 7 vezes pior? Pode. Já parou para pensar o que é 7 vezes pior? Porque ele vai procurar lugar para voltar. Bispo, não é isso que eu queria falar. Então você quer viver enganado e iludido. Então tem bastante gente para te enganar e iludir aí. Eu quero ter minha consciência em paz, tranquila. Nossa consciência, nós temos que procurar, examinar e dizer: eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com os homens e eu estou preparado, Senhor. Estou preparado para viver, cumprir com o meu propósito, estou preparado para o meu chamado também. Se o Senhor me chamar, eis-me aqui. Sabe por quê? Dá o próximo versículo, por favor. Primeiro o Senhor diz assim, juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Diga comigo, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E só para me dê Apocalipse, por gentileza. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, a origem da criação. Diga comigo, sei de tudo que você faz. Deus está olhando e dizendo assim, sei de tudo que você faz. Não tem para onde correr, eu sei tudo que você faz. E aí, você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem fria, nem quente, nem fria, eu vomitarei da minha boca.
Não é assustador isso? Sim ou não? Frio aqui ninguém pode ser mais. Só tem uma alternativa para você. Ou põe fogo, não tem para onde correr. Você entrou, ouviu a palavra, já sabe o que é certo e errado. Está ouvindo? Não tem para onde correr. Põe fogo aí. Põe combustível. Põe combustível na tua fé. Combustível é a palavra. O fogo tem que arder. Você diz, sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. Não percebe que diga comigo, que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu? Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu? Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu? Já parou para pensar? Deus olhar para uma pessoa e falar assim, o que é? Você diz que você é rico, nem falta de nada? Você é um miserável, você é um cego, você é um pobre. Você está pelado, meu filho. Você está despido. Queridos, diga essa palavra comigo, chega de enganos. Nós só temos essa vida. Nós podemos fazer parte de um propósito estrondoso, glorioso. Bispo, eu quero que Deus me use para propósitos, por propósito dele. O propósito dele é estrondoso, é glorioso, é grandioso. Só que ele precisa de integridade. Ele vai testar a sua integridade. Ele vai ver se você está preparado para lidar com o peso da bênção. Inclusive, o pouco dinheiro que ele coloca nas tuas mãos. Você ouviu uma mensagem ontem, sexta-feira. Quanto que é muito para você? Quanto que é muito? Eu vou dizer para você. Talvez você pense assim, não, para mim muito é milhões. Não. Muito para você já é aquele pouco que te faz se tornar independente de Deus, que faz com que você não dependa mais de Deus. Isso já é muito para você. Quando você olha projeta aqui para mim Crônicas 29, por favor. Projeta Crônicas 29. 1 Crônicas 29. 10 mil reais pode ser muito para você. 5 mil reais pode ser muito para você. Porque isso aí já é o suficiente para que você não dependa mais de Deus. Mas, 3, versículo 3, a partir do 3. Ainda porque amo o templo do meu Deus, ouro, prata, particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Lê aqui. Quanto? Faz a cotação do ouro. Faz a cotação do ouro. Quem é rápido aí, faz a cotação do ouro. Dá uma busca aí. Quanto seria hoje 100 toneladas de ouro? De Ofir, 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, prata para de prata.
e para toda a obra das mãos dos artífices. Quem, pois, diga comigo, quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Ontem eu ainda estava falando, o ano passado, ontem uma pessoa subiu aqui e queria me entregar uma oferta especial do propósito já. Aí ela disse assim, é com alegria tão grande no meu coração que eu faço isso. E isso aqui para mim é uma glória. E aí, você sabe o que ela aprendeu a fazer todo ano só para ofertar ao Senhor? Ela abriu uma poupança, que é a poupança de ofertas que ela oferece ao Senhor. Todo mês ela deposita para que ela sempre tenha ofertas para fazer ao Senhor em cada propósito, em cada campanha. Não é lindo? Sim ou não? Intenções e motivações. O que ela diz? Não, eu não vou ser boba. Eu vou correr o risco de chegar aí uma eventualidade e de repente, eu não corri, não me preparei, não tenho nada para oferecer ao Senhor. É por isso que Deus tem me honrado a cada ano. Porque todo ano, desde o ano passado, ela faz uma poupança só para poder depositar nessa poupança para fazer as ofertas que ela quer fazer em cada propósito ao Senhor. Poderoso. E todo ano ela faz uma oferta grande. Todo ano. E Deus multiplicando na vida dela. Aí, vamos lá. Então os chefes das famílias, das tribos, os capitães de 1000, de 100 e até os administradores do rei, diga comigo, fizeram ofertas voluntárias. Deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro. 170 toneladas, 10.000 barras de ouro. 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze, 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro do Senhor, da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, Gersonita. O povo, diga comigo, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram as ofertas voluntárias. Também o rei Davi se alegrou com júbilo, mas não é isso não, só quero chegar no ponto para você entender. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e diz, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu Senhor, diga comigo, teu Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas, diga comigo, riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão está a força e o poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos. Ou seja, se eu mudar a tradução, ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E aí, agora o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Por quê? Diga comigo, por quê? Quem sou eu? E quem é meu povo? Para que pudéssemos dar o quê? Porque tudo vem de, e nós só damos o quê? Entendeu? Aí está. É por isso. É isso aqui, ó. É por isso que foi até os últimos dias só crescendo, só se multiplicando, reinando. Porque quem sou eu? Tudo vem das tuas mãos. Nós simplesmente estamos dando ao Senhor o que veio das tuas mãos. Isso é poderoso, é por isso, é isso que a gente ensina, gente. É isso que a gente ensina. É como vocês escutaram. Posso compartilhar uma coisa de vocês? Posso? Então você escutou. Vigia e faxineira. 2 lojas,
E agora a terceira loja, que era um sonho seu. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Viu? Permaneça na fidelidade. Mas esses meninos, a faxineira e o coisa, eles procuraram o pastor para dizer assim: eu quero assumir o aluguel de uma igreja. Eu quero ser uma coluna e eu quero assumir o aluguel de uma igreja. Mas para assumir um aluguel de igreja, eles vão dar o que eles ganhavam de salário. Mas a realidade mudou. A vida mudou. E assim como começou, pode ter uma... Antes não era 7 quilômetros para vir e 7 quilômetros para ir? Não era? Hoje, já estão andando num carro que era um sonho. Continua na fidelidade. Continua no Espírito. Vai muito longe. Vai ter uma rede. Se prepare para isso. Vai ter uma rede. Deus precisa... Sabe o que Deus procura? É o pequeno fiel. Não é... Às vezes a gente olha assim, mas eu não sou capacitado, eu não sou preparado. Não, a gente... Querido, nós somos inteligentes. Nós podemos crescer. Nós podemos evoluir. Ampliar o conhecimento que não temos hoje. Agora, o mais importante você já tem. Graça e favor. Esse é o Espírito. Então, pensar que vocês, uma faxineira e um vigilante, hoje já abriram a mente e já estão assumindo aluguel de igreja, isso é poderoso. Não é verdade? Isso é poderoso. Isso é grandioso. Isso é lindo. Deus levanta a gente. Deus prospera. Só que Deus está procurando o pequeno fiel. O pequeno fiel. O pequeno fiel está aqui, ó, ofertando de toneladas e continua o pequeno fiel. 100 e tantas toneladas e continua o pequeno fiel. Não entrou no coração. A maior riqueza é Deus. O maior patrimônio é Deus. Eu tenho o abençoador. Amém? Fique em pé, por gentileza. Leia aqui comigo, por gentileza. Aquele que afirma que permanece nele, deve, como? Deve andar como ele andou. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino se não nascer. É preciso nascer de novo. E o reino de Deus começa aonde? Aonde? Aqui. O reino de Deus é onde Ele governa. Onde Ele é rei. É aqui que começa. Você pode viver, começar a desfrutar do reino aqui. Precisa entender isso. Sabe uma oração que eu diria a você, que muitos deveriam começar a fazer? E todos nós deveríamos colocar muita força nessa oração. Senhor, Espírito Santo, me ensina a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Me ensina a amar ao meu Senhor acima de todos os meus amores terrenos.
amar o Senhor acima de todas as coisas. Quando você ama o Senhor acima de todas as coisas, nada vai tomar o teu coração, nada vai tomar o lugar dele. Está entendendo? Nada vai tomar o lugar dele. Nem pessoas, nem glória, nem fama. Deixa eu dizer uma coisa para você. Riqueza é ruim? Não, não é. Senão Deus não tinha dado a Davi, não tinha dado a Salomão, não tinha dado a Abraão, não tinha dado a Jacó, não tinha dado a Isaac. Não, riqueza não é ruim. Fama é ruim? Não, não é não. Depende de que fama. O problema é a fama que muitos cristãos querem ser igual ao ímpio. Quer parecer com o ímpio, quando deveria se parecer com Deus, quer parecer com o mundano. Quando deveria exalar e mostrar, né? Você deveria ser um influenciador. Não é o ímpio te influenciar, você influenciar. Com seu caráter, com sua fé, com seu exemplo de homem, de integridade. Integridade, exemplo de empresário, exemplo de marido, exemplo de esposa, exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de prioridade. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Nós fomos chamados para andar nas pisadas do Senhor. Duas coisas. Nascer de novo. Diga a palavra, nascer de novo. Novo nascimento, nova vida. Olha que coisa linda. Novo nascimento, nova vida. Todo mundo pode nascer de novo. Todo mundo pode ter uma nova vida. Vida esta que o Senhor reina. Ele é rei. Isso é estrondoso. Isso é glorioso. Feche seus olhos, por gentileza. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nunca mais, depois dessa reunião, olha para a vida do ímpio e questiona a vida do ímpio. Nunca mais. Porque o ímpio está num lugar escorregadio. Você não. E toda a pressão que você passa, quando você passa pelas águas, quando você passa pelo fogo, Deus está forjando seu caráter. Sabia? Deus nos prepara. Nós precisamos de estrutura. Estrutura para cumprir com o nosso propósito, estrutura para suportar o peso da bênção, porque bênção pesa. Você sabia que a bênção ela pode pesar tanto que ela pode te esmagar? Se você não estiver preparado? Ela chega, ela é uma bênção, mas ela tem peso. Ela tem peso. E ela pode te esmagar. Imagina o povo mais poderoso da terra, zeloso, especial de boas obras. Nós somos o sal da terra, a luz para os homens. Nós somos aqueles que vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos. Nós somos o povo que recebeu o poder para governar, a autoridade. Então, Deus não quer você comparando a sua vida com a vida de ímpio. Isso é lamentável.
Você vai julgar o mundo, você vai julgar os anjos, você vai reinar, você vai governar com Cristo. Nós fomos chamados para um padrão mais alto. Deus nos quer como cabeça de nação, governando e dominando. O que está em nós é maior do que está no mundo. O que temos com Deus é incomparável. Você está buscando a Deus ou só o que Ele pode fazer por você? Ele pode fazer tudo. Mas onde está o seu coração? A quem realmente você serve? O Senhor do Universo? Ou a Mamon? Mamon é só um Deus. E não pense você que Ele é o dono de tudo que há nos céus e na terra, que Ele não é. Ele é só um Deus. Às vezes a gente começa a remoer, pode ficar até chateado, reclamando, pensando em desistir, olhando para fora. E isso, com certeza, você não está servindo ao Senhor dessa forma. Só está revelando o seu coração. E não está passando nos testes. Deus ainda não é tudo como Davi foi para você. Ele ainda não ocupa o centro de sua vida. E Ele precisa ocupar. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Servirá dedicando a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas você pode servir a Deus com todo o dinheiro que Ele coloca nas suas mãos. Dinheiro não é mal, dinheiro é bênção. O amor dele, sim. O amor ao dinheiro é mal. Você ter muito dinheiro, pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro nunca pode ter você. Quando uma pessoa questiona e diz que serve a Deus, revela o seu coração, onde ele está. Nunca permita que o teu coração amargure ou esteja amargurado por causa de dinheiro ou por olhar para a vida de quem quer que seja. O que Deus tem com você é muito maior, você talvez não entendeu isso ainda. E às vezes as coisas que acontecem com você, você não entendeu, você não está passando nos seus testes. Passa nos seus testes. Se você não consegue vencer os inimigos internos, vai vencer os externos? Tem inimigos internos aí, são sentimentos. Ame a Deus acima de todas as coisas. Saia daqui hoje decidido que o Senhor vai ser o Senhor da sua vida. Vamos começar a praticar essa oração aqui hoje. Peça ao Espírito Santo que te ensine a amar ao Senhor acima de todos os seus amores. Peça ao Espírito Santo e diga a Deus a partir de hoje: Senhor, eu quero te amar acima de todos os meus amores. Eu quero te amar acima de qualquer coisa terrena. Eu quero amá-lo acima de qualquer coisa que o Senhor confie nas minhas mãos. Eu quero amá-lo, Senhor, porque tudo de bom que acontece em nossas vidas vem do Senhor, a nossa família, os nossos filhos, tudo que há de melhor provém de Deus. Toda a prosperidade, a riqueza, alinha teu coração com Deus hoje, viu? Alinha. Eu quero amá-lo, Senhor, eu quero amá-lo, eu tomo essa decisão aqui hoje, e eu quero pedir em oração, porque hoje isso ainda não é real. Eu digo que eu amo o Senhor acima de todas as coisas, mas ainda não é real na minha vida. Mas eu quero que se torne real na minha vida. Eu quero amá-lo acima de todas as coisas. Eu quero que o meu coração, Senhor, o meu coração arda, queime, se incendeie, ó meu Deus, por causa do Senhor, sede, fome. Eu quero crescer em sede, fome pelo Senhor, sede, fome da tua presença, sede, fome, meu Pai, oh meu Deus, do Senhor, do teu Espírito na minha vida. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria muita sede e muita fome na terra.
mas não sede e fome de comida ou bebida, mas sede e fome de Deus, da palavra de Deus. Diga isso a Deus. Diga a Deus: eu quero amá-lo acima de todos os meus amores, Senhor. Me ensina isso. Me ensina isso. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina. Eu quero sede do Senhor, eu quero fome do Senhor. Eu quero fome da tua presença. Você já sabe que riqueza, glória, grandeza, está tudo nas mãos do Senhor. Eu não vou estender muito essa oração, porque nós já avançamos o horário. Mas certifique-se que o que você está falando agora, que está saindo de você, está saindo com sinceridade e verdade. Porque se Deus se agradar do teu coração, se Deus se agradar da tua oração, tua vida pode tomar um novo rumo a partir de hoje. As coisas podem mudar na tua vida a partir de hoje. Coloque Deus em primeiro lugar, se importe com o que Deus está pensando, se importe com o que Deus se importa agradar a Deus, se importa ser um bom testemunho, se importe com isso. Eu quero, Senhor, ser um representante do Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor. Eu quero ser o sal da terra, eu quero ser a luz do mundo. Eu quero, Senhor, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ela brilha. Você vai ser como aquela cidade edificada sobre o monte. Você vai brilhar, e vai brilhar a cada dia mais e mais. Seu nome vai estar escrito no livro da vida. Quando você partir daqui, tem algo muito maior, tem uma glória muito maior preparada para você. Tem o reino dos céus, tem a glória eterna preparada para você, tem a glória eterna preparada para nós. Algo muito maior, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Diga: Espírito Santo, me prepare para suportar o peso da bênção. Me prepare para que eu tenha estrutura. Eu quero ter estrutura para suportar o peso da bênção. Eu quero caráter para suportar o peso da bênção. Eu não quero fazer como muitos que não têm caráter e estrutura para suportar. Eu não quero, Senhor. Mas eu quero ter estrutura, eu quero ter caráter para suportar. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Deixa Deus encontrar sinceridade no teu coração, e muita coisa pode mudar aqui hoje. Lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pode amanhecer o dia amanhã, e é uma nova história, é uma nova vida, é um novo templo, é um novo ciclo de bênção, de abundância, de glória, de grandeza na tua vida. Deixa Deus fazer de você uma fonte de sabedoria da tua mente, uma fonte de ideias poderosas, ideias extraordinárias, um celeiro de ideias gloriosas. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus. Deixa Deus. Abençoe, Senhor. Abençoa o teu povo, levanta o teu povo, prospera o teu povo, exalta o teu povo, promove o teu povo, Senhor. Levanta, meu Pai, prepara-nos, meu Deus, que nós possamos ser como Davi, cumprir com teu propósito nessa geração, Senhor. Abençoe, levante, meu Pai. Existem os construtores de riquezas e existem os construtores do reino. Levanta aqui, meu Pai, os construtores do reino, homens e mulheres poderosos, Senhor, homens e mulheres, meu Deus, preparados, Senhor, que o Senhor possa fazê-los uma estrutura no teu reino. Abençoa, Senhor, abençoe, abençoe,
Nos dê um caráter forte, Senhor. Nos dê um caráter forte, Senhor. Nos dê um caráter forte, Senhor. Nos dê um caráter forte. Nos dê um caráter forte para suportar todo o peso de bênção que o Senhor vai derramar sobre nós. Abençoe, Senhor, de visão, direção, revelações, ideias, projetos grandiosos. Abençoe a obra das mãos. Abençoe aonde cada um pisar, aonde cada um entrar, que eles sejam cabeça. Faça a transferência de riqueza, Senhor. Tira da mão do ímpio e coloca nas mãos do justo. Tira da mão do ímpio e coloca nas mãos do justo. Tira da mão do ímpio e coloca nas mãos do justo. Tira da mão do ímpio e coloca nas mãos do justo. Tira da mão dos grandes e coloca nas mãos dos pequenos fiéis, Senhor. Tira, meu Pai. Tira, Senhor. Tira. Deus vai colocar na mão do pequeno fiel. Levanta o teu propósito, por favor. Levanta o teu propósito. Eu oro pelos propósitos 52 dias de cada um, Senhor. Abençoe, Senhor, que tudo que foi colocado nesse impresso, que seja materializado, Senhor, que seja um novo tempo, um novo ciclo. Senhor, que seja uma nova estação na vida do teu povo. E eu peço e profetizo que os próximos meses, os últimos meses do ano, sejam os melhores, Senhor. E que um seja superior ao outro. Cada mês, uma carga de unção maior. Uma unção, uma bênção maior. Assim como a tua palavra diz que haveria bênçãos todos os meses. Frutos de bênçãos todos os meses, que assim seja. Dê visão ao teu povo, dê visão, direção, revelações, dê ideias, visão. Senhor, amplie a capacidade para crescer, para lidar com coisas maiores. Confie em coisas grandes. Faça a transferência de riqueza, Senhor. Tira, Senhor, e coloca nas mãos deles. Eu abençoo cada homem, cada mulher que aqui está. Eu abençoo, Senhor, os pequenos fiéis. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, o Senhor pode tornar grande qualquer pessoa. E aqui está as pessoas que o Senhor pode tornar grande. Abençoe, unja a mente, os olhos, ouvidos, boca, coração. Unja as mãos, as obras das mãos. Unja da cabeça aos pés. Para que onde eles tocarem, tudo que eles fizerem, que eles sejam honrados, abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu declaro bênçãos poderosas, bênçãos explosivas, bênção, Senhor, a bênção da abundância, da multiplicação sobre a vida deles. Levanta os pequenos, dê dons e talentos, dê habilidades, em nome do Senhor Jesus, e todo o potencial que está dentro dela, que seja colocado para fora. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu determino, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado no céu. Diga, eu concordo com esta oração, creio nela e tomo posse dela, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte.